Salve moçadinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Israel, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam todos bem. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo dessa semana. Vamos lá dar início à nossa aula falando sobre o mundo físico. Uma breve introdução do que nós iremos ver durante as nossas aulas de física. Nós vamos estudar o mundo físico. Veremos como, ao longo do tempo, o pensamento mítico, que se baseia em deuses, espíritos e forças sobrenaturais, foi dando lugar a uma construção lógica fundamentada em conceitos de grandezas, que podem ser medidas e relacionadas matematicamente, numa tentativa de explicar como e por que determinados fenômenos acontecem. Essa maneira de pensar, chamada inicialmente de filosofia natural, deu origem a uma nova forma de conhecimento e explicação da realidade, que a gente vai chamar agora de física. Nosso primeiro tema das nossas aulas será como surgem as ciências. Para começar, vamos estudar por que o conhecimento físico não é inato, ou seja, por que não nascemos com ele. O conhecimento é construído com base em questionamento sobre aquilo que se observa. A partir desse questionamento e dúvidas, pode-se criar hipótese que explica os fenômenos naturais. A primeira questão que eu vou deixar para vocês, o que você já sabe? O que é a chuva? Por que a chuva cai? Como se origina a chuva? Você diria que as explicações que encontrou para essas perguntas são científicas ou míticas? E por quê? A ciência na história. Desde o início da história da humanidade, o ser humano observou a natureza, percebendo a sucessão dos dias e das noites, das estações do ano, os ciclos da lua, as estrelas e os períodos de chuva e de seca. O homem também aprendeu a dominar o fogo e, aproveitando os ciclos naturais, passou a cultivar a terra e criar animais, o que lhe permitiu fixar-se em determinados territórios, deixando de ser nômade. Ao longo desse tempo, acumulou saberes e desenvolveu conhecimentos e crença, o que possibilitou construir uma cultura na qual fenômenos naturais tinham origem misteriosas, atribuída diretamente a Deus, espíritos ou outras explicações animistas. Uma observação sobre o que é animista. Animista é concepção que parte da hipótese de que tanto os seres vivos quanto os sistemas e fenômenos da natureza têm alma, do latim anima, e vontade própria. Embora os povos do Oriente tenham deixado um vasto legado empírico, o que é empírico? Empírico é o conhecimento prático. Acredita-se que os filósofos gregos tenham sido os pioneiros na criação de sistemas de explicações racionais para os fenômenos naturais. O desenvolvimento da linguagem e a especialização e divisão do trabalho proporcionaram uma divisão de classe na antiga sociedade grega. Na Grécia Antiga, eram considerados cidadãos apenas os homens livres e que também eram proprietários de terra. Esse grupo considerava o trabalho manual algo degradante a ser relegado aos escravos. Então os gregos eles se uniram ao trabalho intelectual, tido como os mais nobre, que permitia desenvolver o conhecimento teórico. Associaram o saber, os conhecimentos práticos ligados aos modos de produção e às necessidades diárias, ao saber porquê, relacionado ao conhecimento teórico. Então, os gregos, eles associaram o saber fazer
como conhecimentos práticos ligados aos modos de produção diária. E saber porquê relacionado ao conhecimento teórico. O conhecimento obtido dessa forma foi muito além da esfera empírica, gerada pelas necessidades do dia a dia, associando a esta uma tentativa de explicar como e por que certos fenômenos aconteciam de uma forma e não de outra. Essa maneira de questionar e problematizar a realidade, de não aceitar explicações pré-estabelecidas, deu origem a uma nova maneira de pensar, dissociada do modo de produção. Esse pensamento começou a ser chamado de o pensamento filosófico. Os primeiros filósofos lançaram-se à busca de explicar a origem do mundo e a razão de ser das coisas, bem como estabelecer relações, causa e efeito entre os fenômenos. Assim, iniciaram um ramo específico da filosofia, chamada filosofia natural, que posteriormente deu origem à física, o que conhecemos hoje como física, e que passou a se ocupar de explicar todos os fenômenos do mundo material. Dessa separação e contradição entre o concreto e o abstrato, o universo se dividiu em dois: o mundo físico, que é o concreto e o palpável, e o mundo das ideias, que é o perfeito. Pitágoras foi o primeiro que lançou uma das ideias mais marcantes dessa nova filosofia, o de que a beleza está na simplicidade. Ele acreditava que deveria haver uma explicação simples para tudo e que esta poderia ser representada em linguagem matemática, estabelecendo relações numéricas entre diferentes grandezas. Esse pensamento de Pitágoras, de certa forma, foi a base e a busca da ciência moderna. O Ar Fresco, retratando a Academia de Platão, onde acontecia o encontro de vários pensadores filósofos na cidade de Atenas, na Grécia. Na pintura estão representados alguns pensadores que realmente existiram, mas que viveram em épocas muito distintas. Trata-se, portanto, de um encontro imaginado pelo pintor, como uma homenagem à filosofia clássica. Com isso, a gente fecha a nossa primeira parte da aula, o que é o mundo físico. Não esqueça de ler todo o conteúdo e não esqueça de fazer as atividades, porque na próxima aula estaremos de volta. Até mais e falou, galera!